Primeiro vamos entender o que é o assoalho pélvico, tá? Então o assoalho pélvico é um conjunto de ligamentos, tecidos fibrosos e músculos que formam a bacia, tá? E ele que sustenta os órgãos da pelve, que são a vagina, a bexiga, a uretra e o reto, tá? Que é o que a gente está mostrando aqui, tá? Então a gente tem a uretra, o canalzinho da vagina, o canalzinho do ânus, toda a musculatura, tá? E a parte dos ossos, enfim, ligamentos. Tudo isso aqui é o assoalho pélvico, tá? E o que acontece? Exercitar o assoalho pélvico traz uma série de vantagens para o corpo e também para a mente da mulher. Caso esses tecidos e ligamentos sofram algum tipo de lesão ou os músculos mesmo estão enfraquecidos, tem o risco desses órgãos pélvicos, né, tanto o útero como a bexiga, se desprenderem e caírem, ficando proeminentes dentro da vagina, né? Então é comum algumas pacientes falarem, né, e sentirem, olha, eu estou sentindo uma bola na vagina, né? Que é uma queixa frequente de algumas pacientes, principalmente as pacientes mais maduras, né? E quais são esses fatores que contribuem para esse risco de lesões e enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, tá? Uma delas é a obesidade. Então, o fato da gente ter uma sobrecarga abdominal leva ao enfraquecimento. O envelhecimento, tá bom? O envelhecimento a gente diminui a parte de colágeno, né? A falta de estrogênio. A gestação, né? O peso durante a gestação já é um fator independente se o parto for normal ou não. Ter alguns hábitos que aumentam a pressão do abdômen, alguns tipos de exercício físico, levantar objetos pesados ou mesmo fazer força ao evacuar, né? Então tem alguns tipos de exercícios que a gente tem que saber como que a gente deve se posicionar, como que a gente deve respirar, aonde tem que contrair, tá? Alguns tipos de lesões causadas por cirurgias, como esterectomia, por exemplo, tá? Então, além de evitar tais incômodos, um assoalho pélvico bem desenvolvido e condicionado pode facilitar na hora de um parto, né? Se você for escolher um parto normal, às vezes até orgasmos mais potentes, enfim. Os exercícios do assoalho pélvico, ele pode conectar as mulheres com sua consciência corporal. Então, qualquer mulher pode exercitar o assoalho pélvico e se beneficiar, tanto na parte de você evitar tudo isso que eu falei para vocês, do enfraquecimento do assoalho pélvico, como também algumas mulheres que têm distúrbio como vaginismo ou incontinência, elas vão sair também com esse benefício, tá? É claro que essas pacientes é necessário procurar um especialista como um fisioterapeuta para as orientações em relação aos exercícios, porque se realizados de maneira incorreta, eles podem piorar algumas patologias, né? Que eu acabei de falar, que seria o vaginismo ou mesmo a incontinência urinária. Tá? Então, o autoconhecimento do assoalho pélvico é importante. Compreender o funcionamento da musculatura pélvica do corpo, saber desenvolver a capacidade de ativá-los de maneira voluntária é uma habilidade que vale ser desenvolvida. Exercitar essa musculatura também envolve alguns aspectos mentais, pois é necessário induzir o seu cérebro a emitir os sinais necessários para a ativação das células musculares. E com isso, né, a vantagem de ter uma consciência corporal pode refletir em muitos aspectos da sua vida, inclusive no campo do prazer e da libido, tá? Então, mulheres com assoalho pélvico forte e bem treinado, elas relatam que, além dos inúmeros benefícios, elas sentiram melhoras na lubrificação vaginal e um controle na musculatura interna da vagina que vai colaborar com possibilidade de interação com um monte de coisa com o nosso corpo, tá? E como são esses exercícios, né? Basicamente, os exercícios para o assoalho pélvico são de contração e relaxamento da musculatura da área. Então, são contrações lentas e rápidas, né? Você contrai a musculatura pélvica e solta, tá? E isso pode ser realizada várias vezes ao dia, tá? Com movimentos complementares, exercícios como pilates, yoga, tá?
também trabalham essa musculatura do assoalho pélvico, mas de uma maneira indireta, né? Até como um caráter involuntário, tá? Um aspecto interessante e que confere praticidade para os exercícios é que podem ser feitos em qualquer lugar, sem mesmo que alguém perceba. Por quê? Porque as contrações que a gente faz, né, de contrair e soltar, são bem específicas e localizadas. Não se esqueça, é importante sempre procurar o auxílio de profissionais da área para que sejam feitos de maneira correta, tá? Então não deixe de fazer o seu exercício do assoalho pélvico e assim você proporcionar ao longo da sua vida um assoalho bem fortalecido, evitando um monte de patologias aí.